Senhoras e senhores deputados, vamos iniciar a segunda audição. Neste caso, ao ex-membro especialista do Observatório de Pinhal do Rei, o Sr. Engenheiro Ricardo Vicente, que tenho aqui ao meu lado. Muito obrigado pela sua presença. Os senhores deputados, já os cumprimentei e, portanto, vamos iniciar a nossa audição. Eu queria informar que tem 2 minutos os partidos para apresentar e o senhor terá 10 para depois responder a cada uma das questões. O requerimento para esta audição continua a ser do CDS e do Bloco de Esquerda. Sendo assim, a senhora deputada Patrícia Fonseca, seguindo o mesmo procedimento, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o engenheiro Ricardo Vicente, dizer-lhe que, e agradecer a vinda cá, dizer que o CDS, na sequência, no fundo, o anúncio da sua admissão foi o acumular de um conjunto de situações que tinham vindo a público nos jornais locais, sobretudo sobre aquilo que se passava ou não passava no Pinhal do Rei, na Mata de Leiria, e tendo em conta que a importância daquela mata e tudo aquilo que tinha sido anunciado e as expectativas também que todos temos relativamente à recuperação daquele pinhal, achámos que era, no fundo, preocupante e entendemos que era importante ouvir o Sr. Engenheiro também num conjunto mais alargado de entidades. E, portanto, depois deixarei para uma segunda fase, no fundo, a sua apresentação do requerimento. Gostaríamos, no fundo, de perceber qual é que é a sua visão, quais foram, para além daquilo que foi tornado público, quais foram os motivos da sua demissão, o que é que de facto não funcionou bem, o que é que deveria ter acontecido e não aconteceu. Entretanto, tivemos aqui também a ouvir o ICNF, que há aqui uma divergência ou uma informação sua de que me parece não estar correta, que é o facto do parecer do Observatório ao relatório da Comissão Científica não estar disponível. Eu, pelo menos, procurei e encontrei no site do Observatório, do Observatório. Não sei se na altura não estava, a informação que tivemos foi que tinha sido divulgado, e também está no site do ICNF, não é fácil o acesso, o relatório da Comissão Executiva. Aquilo que o Sr. Engenheiro transmitiu foi que eram documentos avulsos. O que eu gostava de perguntar é se de facto aquilo que hoje está divulgado e que foi divulgado em maio, se é aquilo que existia e não tinha sido ainda divulgado, ou se de facto houve um trabalho, entretanto, de preparação dos documentos. No fundo, gostávamos de perceber o seu ponto de vista e também, no fundo, daquilo que se passou durante estes 2 anos, ou 1 ano e meio, no Observatório do Pinhal do Rei, e o que é que está a ser feito. Obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputada. Sr. Deputado Carlos Matias, Bloco de Esquerda. Obrigado, Sr. Presidente. Só para confirmar, estamos nos 2 minutos de introdução? Sim, Sr. Deputado. É verdade? É verdade, Sr. Deputado. Muito obrigado. É que depois comecei a não perceber. Portanto, agradeço a presença do engenheiro Ricardo Vicente. O Pinhal do Rei é um património nacional de grande valia e que tem a todos os títulos, quer do ponto de vista económico, ambiental, paisagístico, histórico e turístico até. E foi dizimado, foi devastado em cerca de 90% em outubro de 2017. A partir daí, ainda há pouco ouvimos essa explicação, constituiu-se uma comissão científica e um observatório que era suposto trabalhar em conjunto e de uma forma harmoniosa e também com o ICNF no sentido de promover a recuperação daquele importantíssimo património, mas pelo que vimos pela comunicação social e pela admissão do engenheiro Ricardo Vicente, algo não está a correr bem. Não está a correr bem da forma como estão a funcionar estes grupos, estas comissões, como elas não está a funcionar bem a forma como se articulam, e para além disso, também vimos na comunicação social referências de que não está a correr bem a recuperação do próprio Pinhal do Rei,
colocando inclusivamente em risco os 10% da mata, da floresta que ainda não arderam, e esperemos que este ainda seja desnecessário, ou que esteja aqui a mais, que não arderam e que estamos no limiar de um período de risco, que pelos vistos a limpeza não estará a ser bem feita ou não estará a ser feita completamente, haverá invasoras, enfim, também vimos essa denúncia e, portanto, gostaríamos de ouvir da parte de quem acompanhou todo este processo de perto, de quem conhece muito bem a mata, o Pinhal do Rei, saber o que é que se passa, afinal o que é que se passou, e é isso que nos traz aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos então agora dar a palavra ao Sr. Engenheiro Ricardo Vicente, que tem 10 a 15 minutos para expor as razões que levaram aos requerimentos do Bloco e do CDSP. Bom, então, bom dia e, em primeiro lugar, um obrigado pelo interesse desta Comissão pelas questões relacionadas com a Mata Nacional de Leiria e com as matas litorais como um todo. Vou tentar-vos transmitir a informação que considero ser útil e responder às vossas questões, que são pertinentes. Em 22 de janeiro de 2018 foi assinado o protocolo para a criação do Observatório do Pinhal do Rei e para a constituição da Comissão Científica. Isso aconteceu a 22 de janeiro. Essas duas, eu fazia parte do Observatório do Pinhal do Rei, não da Comissão Científica, portanto não falo pela Comissão Científica, mas sim pelo Observatório. A Comissão Científica tinha por objetivo a produção de informação relevante, um relatório para a recuperação das matas litorais como um todo, não só a Mata Nacional de Leiria, mas todas as matas litorais, e o Observatório a função de acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos da Mata Nacional de Leiria, a aplicação dos trabalhos e o próprio planeamento dessa recuperação, a emissão de pareceres, articulação com a população, comunicação, no fundo, acompanhar faseadamente as projeções, os trabalhos planeados e a sua concretização. Acontece que o Observatório reuniu meia dúzia de vezes no ano passado e este ano ainda não reuniu. A única iniciativa pública decidida, programada e concretizada pelo Observatório da Mata Nacional de Leiria foi a emissão de um parecer que foi emitido, terminado em dezembro do ano passado e enviado ao ICNF no início de janeiro. Além disto, este Observatório não produziu nenhuma iniciativa pública, nem de contacto com a população, nem de esclarecimento, de audição, iniciativas públicas promovidas por este ou qualquer outro tipo de comunicação não existiu. Decididas pelos membros do Observatório. Acontece que a missão deste Observatório não é apenas a emissão de pareceres. Como dizia, há um trabalho de comunicação e de articulação e de acompanhamento dos trabalhos. Os membros deste Observatório, como um todo, nunca visitaram a Mata Nacional de Leiria em coletivo. Além dessa não visita, eu convido qualquer pessoa a procurar ou a tentar entrar em contacto com o Observatório, com os seus membros. Se fizermos uma pesquisa na internet, não há um site, não há uma forma de comunicação com este Observatório. Se formos um cidadão que vive na Marinha Grande ou que visita a Mata Nacional de Leiria, se quiser entrar em contacto com alguém, não há uma sede, não há uma morada, não há um contacto. Este Observatório não existe para o público em geral. Isso é uma falha e é uma demonstração de incapacidade, de falta de vontade para que esse Observatório funcione dessa forma. Não tendo o Observatório reunido durante todo este ano, isso é preocupante,
porque há um conjunto de trabalhos que estão em atraso na Mata Nacional de Leiria, assim como nas outras matas, mas o Observatório centra-se sobre a Mata Nacional de Leiria. O ICNF foi, em março, notícia que foi multado por falta de trabalhos, multado pela GNR por falta de trabalhos de gestão de espaço florestal, nomeadamente de invasoras e tudo mais, gestão de combustíveis. Houve uma apresentação por parte do Secretário de Estado em março que apresentou um plano de investimento até 2022. Esse plano de investimento nunca foi remetido aos membros do Observatório e os membros do Observatório foram convidados na véspera, a menos de 24 horas desta apresentação, para comparecer nessa iniciativa que decorreu na Marinha Grande. Sabemos que não foi por falta de informação que esta iniciativa pública estava prevista há mais tempo. Os membros portanto, a mata neste momento está numa situação complicada porque há uma área ardida para a qual ainda não há plano de reflorestação. Há um relatório do Observatório, da Comissão Científica, relatório esse sobre o qual o Observatório emitiu um parecer, mas esse relatório, como um todo, não se trata de um plano de reflorestação. Não tem prazos, não tem metas. Esse relatório da Comissão Científica é apenas uma revisão bibliográfica sobre a Mata Nacional de Leiria, sobre as matas litorais e um conjunto de informação que é, verdade, bastante relevante para planear a reflorestação das matas litorais, mas não tem estabelecido um conjunto de prazos para a sua recuperação, nem a identificação dos meios que serão alocados para a sua concretização e até dentro desse relatório há opiniões divergentes sobre o que deve ser ou não o futuro da Mata Nacional e isso é natural que assim seja, depende dos autores de cada capítulo e da experiência técnico-científica de cada um. Portanto, até hoje, esse plano de reflorestação é inexistente e os trabalhos de recuperação da Mata Nacional que estão a decorrer não estão a responder a um plano global para a totalidade da mata, são trabalhos fragmentados e, é meu entender, que se deveria primeiro ter um planeamento conjunto e um objetivo final para o que se pretende dessa mata e depois, então, iniciar algum tipo de trabalho. Acontece que o ICNF avaliava em outubro do ano passado as madeiras ardidas em cerca de 11 milhões de euros e meio na Mata Nacional de Leiria, se não estou em erro, e o anúncio de investimento até 2022 para a reflorestação era de 2 milhões de euros. Nós, se compararmos estas duas dimensões e se tivermos consciência que a Mata Nacional de Leiria tem 11 mil hectares, é fácil de perceber que não se trata de do investimento necessário para a reconstrução da totalidade da Mata Nacional. Há uma outra questão que tem que ver com... Há duas faltas de consideração que eu acho que são relevantes para com os membros do Observatório. A primeira é que o Observatório nunca foi capacitado com os meios necessários para que respondesse às suas funções. Não tem meios de comunicação, não tem um orçamento, não tem uma sede, não tem capacidade para tomar qualquer tipo de decisão como Observatório. E por outra, há uma falta de informação, de transmissão de informação para os membros do Observatório no que diz respeito ao planeamento. O Observatório emitiu um parecer em dezembro, foi enviado ao ICNF com propostas concretas. Esse parecer não foi tornado público no imediato após a sua produção. E o ICNF encerrou o relatório da Comissão Científica sem nos dar qualquer feedback do parecer emitido. Durante 6 meses não tivemos resposta do ICNF, até ao momento da minha demissão, não sei se entretanto
essa resposta terá chegado e os membros do Observatório tiveram conhecimento de que o relatório tinha sido encerrado após uma resposta do Governo a uma solicitação partidária. Nunca nos foi dado nenhum feedback sobre isso e, portanto, os membros do Observatório não sabem, nem acharam necessário reunir, apesar de eu ter sugerido, se as propostas que foram realizadas foram integradas nesse relatório ou não. Esse relatório tem algumas centenas de páginas que necessitariam agora de uma análise comparativa com aquilo que foram as nossas propostas e aquilo que foi ou não integrado, mas os membros do Observatório nunca reuniram para fazer essa comparação. Esta comissão científica, nós apercebemos-nos, também foi criada em janeiro, nós apercebemos-nos que os membros desta comissão científica se encontraram pela primeira vez em junho, na reunião que tiveram com os membros do Observatório. Havia vários membros da comissão científica que nunca se tinham encontrado entre si e que me terão dito que foi a primeira vez que tinham estado todos juntos. E, portanto, em outubro, quando fez um ano após os fogos, o Sr. Ministro da Agricultura e o ICNF foram à Marinha Grande fazer uma apresentação da versão final desse relatório da Comissão Científica, a versão essa sobre a qual nos emitiram um parecer. Nos pediram a emissão de um parecer ao Observatório. Nós emitimos esse parecer após solicitação da versão completa, porque a primeira versão que nos chegou foi um PowerPoint, 10 dias depois é que nos enviaram os PDFs. Esses documentos que nos foram enviados não configuravam um relatório completo, tinham um conjunto de capítulos avulso, sem índices, que não estavam compaginados, e que faziam alguns deles referência a capítulos que estavam em falta. Nós solicitámos toda essa informação ao ICNF e a informação não nos foi cedida a tempo de nós podermos emitir parecer sobre a versão final desse relatório. É então que tivemos conhecimento de que ele tinha sido concluído sem nos darem resposta às nossas sugestões ou propostas de alteração. E, portanto, acho que fica demonstrado que quer o ICNF, quer a Câmara Municipal da Marinha Grande, aliás, a Câmara não tem nada a ver com o assunto, é o Observatório. A coordenadora do Observatório não demonstra vontade política para que este Observatório funcione, responda às suas funções e o ICNF aparentemente também não nos transmite essa informação regularmente. Muito obrigado. Tem a palavra a senhora deputada do CDS-PP, Patrícia Fonseca, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Engenheiro, obrigada pelas informações que aqui nos trouxe. Eu gostaria de colocar algumas questões, nomeadamente, começando por dizer que o Observatório é, no fundo, para além da missão que tem de acompanhar e monitorizar o plano de recuperação do Pinhal do Rei, é um organismo de âmbito local, no fundo, que foi, presumo eu, ou é a interpretação que eu faço, criado numa lógica de envolver os atores locais naquilo que era a recuperação, até a vontade das próprias forças locais de se envolverem na recuperação do Pinhal. Como disse agora no final, e bem, a Presidente da Câmara da Marinha Grande coordena o Observatório. O que eu gostava de perguntar, porque algumas das questões que aqui levantou, de facto, é verdade que as verbas que estão previstas de receita, ou que estavam previstas de receita, falava-se em 18 milhões, depois em 11 milhões, entretanto há notícias de que as astas públicas não correram tão bem como se previa, ninguém sabe, tivemos aqui o Presidente do ICNF antes de si, que disse que se comprometeu a em breve divulgar toda a informação detalhada sobre esta matéria, mas concretamente de facto nós não sabemos qual foi a verba que já foi
que resultou da venda de madeira. O plano de investimento não é de 4,4 milhões até 2022, na nossa perspectiva é de facto muito estendido, mas para além do investimento em reflorestação e em aproveitamento da regeneração natural, como é óbvio, há uma matéria que nós não nos podemos esquecer e que é também muito relevante e muito importante, que é todo o controle de invasoras, que todo o acompanhamento e a gestão, no fundo, daquela área, que é essencial fazer e que também, pelo aquilo que li das suas, não nos disse tão bem tanto sobre isso hoje, mas que li, que acha que não está a ser feito como devia. Concretamente, relativamente ao Observatório, o que eu gostava de perguntar é, todas essas queixas ou lamentos que nos trouxe de falta de articulação ou de pedidos do Observatório ao ICNF, essa articulação tem sido feita através de quem? Porque, havendo uma coordenadora, porque também no fim acabou por dizer que não havia vontade política da Presidente da Câmara, da coordenadora do Pinhal, do Observatório, por acaso é a Presidente da Câmara. Mas no fundo, esses pedidos foram feitos, não foram feitos, porque é que o Observatório não foi, se houve vontade sua, o Observatório é constituído por um conjunto imenso de entidades. Há notícias também de algumas outras entidades, membros do Observatório, que também mostram descontentamento sobre a evolução dos trabalhos e aquilo que não tem sido feito, ou que muitos dos relatos é que está praticamente, está tudo por fazer, ou está quase tudo por fazer, é o que muitos dizem. Mas o que eu gostava de tentar perceber é, de facto, aonde é que está a falha, se é o ICNF que não responde, se é o próprio Observatório, falta de bom funcionamento do próprio Observatório que me pareceu que também que haveria aí. Depois, não sei se, provavelmente não tem conhecimento ou não teve a oportunidade ainda de ver os documentos que estão divulgados no site do ICNF, que de facto não são nada de fácil consulta, não é nada fácil chegarmos lá, mas aqui há um plano genérico de investimento só em termos de montantes, não diz áreas, não diz nada, mas aquilo que está hoje disponível ao público em geral é aquilo que vos foi fornecido ou não, porque de facto o Observatório não pode trabalhar sobre dados que não tem, e de que forma é que isto fundamentalmente de que forma é que é possível ultrapassar e perceber quem é que é aqui, onde é que está a areia na engrenagem deste mecanismo de articulação entre o Observatório e o ICNF, para perceber, no fundo, como é que se pode ultrapassar isto e de que forma, e se há de facto falta de total empenho ou falta também de empenho destas pessoas porque o apoio logístico e administrativo necessário, de acordo com aquilo que está no despacho, é fornecido pela própria autarquia. E, portanto, de que forma é que isto pode ser, e se todos os membros estão igualmente envolvidos e empenhados em acompanhar e em contribuir, no fundo, para que este Observatório no fundo, cumpra os desígnios para aquilo que foi criado. Obrigada. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Há aqui dois aspectos a considerar. O primeiro, eu gostaria de saber exatamente, até para perceber melhor, que tipo de entidades é que integram este Observatório, portanto, para perceber enfim, porque daí certamente se concluirá se a sua composição é adequada às funções que foram apresentadas. São só especialistas, enfim, que tipo de entidades é que o integram e como é que essas pessoas que representam essas entidades verão estas circunstâncias que aqui foram relatadas. E já agora gostava de perceber exatamente há quanto tempo não reúne de facto o relatório, ou o Observatório, porque isto dá-me a ideia que o Observatório não observa nada, ou observa de longe. E depois, também um pouco na linha do que foi agora suscitado, eu pergunto se o relatório que está acessível na internet, segundo o engenheiro Nuno Banza, desde abril, é o tal documento fragmentado e um pouco desarticulado
se foi essa coisa que foi fechada sob o nome de relatório. Portanto, é isto relativamente às questões processuais e como se articulam. Depois, em relação à própria recuperação do Pinhal, o engenheiro de Brasil teve vindo há pouco aqui, portanto não é segredo de nada, não é informação confidencial, e deu mais ou menos explicação para tudo. Portanto, a madeira não foi cortada porque não pode ser toda lançada simultaneamente no mercado, porque nesse caso se desvalorizaria, e depois há um plano de corte. Já agora gostava de saber se o Observatório observou o plano de corte, ou se conhece o plano de corte. Há um plano de corte do qual decorre que a madeira mais valiosa já foi salvaguardada, já foi cortada. Gostava de saber se o Observatório também observou esse particular. Depois de que as invasões estão a ser combatidas, as faixas de gestão de combustível estão a ser feitas. Portanto, parece que há aqui duas visões. Eu, pela intervenção do engenheiro do Brasil, sairia daqui muito descansado, porque ou já foi feito, ou está mesmo a ser feito, ou está mesmo a acabar. E eu gostava de saber o que é que um engenheiro florestal, um especialista, vê. E depois também foi dita uma coisa que é mais ou menos do senso comum, é que o tempo florestal é um tempo de décadas, não é um tempo de anos. E eu pergunto também se não haverá, enfim, alguma pressa exagerada decorrente da vontade de recuperar aquele património, se não haverá alguma vontade de ver feito aquilo que não pode ser feito de um momento para o outro. Quer dizer, isto é um argumento plausível, que qualquer pessoa percebe, não é? Será que não há alguma, da parte das pessoas, não há alguma pressa excessiva relativamente aos ritmos que a natureza permite? Porque isso pode acontecer e eu compreendo isso. Portanto, são as perguntas que me ocorrem neste momento. Eu gostava de saber quais eram as preocupações que um especialista tem em relação a isto, porque são argumentos plausíveis, não é? E eu gostava de saber o que é que... E depois, ainda voltando ao primeiro aspecto, é ousada a afirmação de que não há vontade política para que o Observatório responda. Porquê é que esta afirmação é feita? Não há vontade política porquê? Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então a palavra o Sr. Deputado Maurício Marques, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, cumprimento o Sr. Engenheiro Ricardo Vicente, agradecendo-lhe aqui a apresentação que aqui fez. De todo modo, queria partilhar consigo o seguinte: independentemente daquilo que aqui já foi dito, e já foi muito dito, e também muito dito pelo ICNF, não é necessário nós termos tanta atenção àquilo que aqui foi dito, porquanto basta visitar o Pinhal de Leiria e verificar o estado em que ele está. E a verdade é que passaram quase 2 anos e quem vai ao Pinhal de Leiria vê o estado em que ele está. E por isso eu queria aproveitar a sua competência técnica para lhe pôr algumas questões também técnicas. Aquilo que mais ou menos sabemos das justificações que são dadas para não cortar a madeira ardida, no nosso entendimento, não são plausíveis. E gostava de colher a sua informação técnica relativamente a esta questão. Para nós, um incêndio num pinhal desta dimensão obriga a que as árvores que arderam sejam cortadas. E aquilo que se diz de que o excesso de madeira poderia fazer decrescer o seu valor, para nós não colhe, porquanto a madeira que ardida, sendo cortada, não tem que ser necessariamente toda vendida e posta no mercado. Nós entendemos, e gostaria que confirmasse isto, entendemos que há formas de guardar a madeira cortada em parques sem que ela se deteriore. Para nós, a madeira de pinho ardida no ar deteriora-se,
a madeira de pinho no ar apanha doenças e, portanto, fica sem qualquer valor, aí sim fica sem qualquer valor. A madeira de pinho cortada, posta em parques, regada, ela conserva-se durante décadas. Nós podemos ter madeira de pinho durante décadas, desde que seja guardada em boas condições. Ou seja, poderíamos até, se quiséssemos, ter aqui ali uma almofada de madeira de pinho de boas condições, madeira de pinho única. Não havia no país outra bolsa de madeira de pinho com aquela qualidade e com aquele valor, desde que o Estado tivesse criado condições para a guardar quase perpetuamente. Esta era uma questão que eu lhe punha. É assim ou não é assim? Agora, porque não tenho muito tempo e gostaria e isto era uma matéria que dava aqui para horas, não era para 5 minutos, mas esta é uma questão técnica que eu gostaria de lhe colocar. Agora há aqui questões políticas e que eu não podia deixar de aproveitar a sua presença aqui para o questionar sobre essa matéria. E estamos aqui num órgão político e por isso eu queria que, de certa forma, especificasse melhor quando o Sr. Engenheiro diz que o Ministro e o Secretário de Estado desconsideram o Observatório. Gostaria que me dissesse exatamente o que é que o leva a dizer isto. Queria também que me dissesse o seguinte: o Observatório deveria reunir com alguma regularidade. Eu tinha esta questão aqui e o senhor, de certa forma, já respondeu. Disse que reuniu cerca de meia dúzia de vezes o ano passado e que este ano ainda não tinha reunido. Eu queria lhe perguntar, mesmo dessas meia dúzia de vezes, sei que não foram não foram visitar o Pinhal, naturalmente por falta de transporte, distâncias são exageradas, mas queria perguntar se nessas 6 reuniões se produziram algumas atas do Observatório e se elas estão disponíveis, se nos pode fazer chegar a ata da reunião e gostaria também de lhe perguntar se ao longo deste ano e meio que leva, se na própria reuniões do Observatório, se o Sr. Engenheiro fez referência a isso e se isso foi exarado em ata. Depois, queria-lhe também dar conta do seguinte: o incêndio ocorreu, como é dito, quase há 2 anos, 15 e 16 de outubro de 2017, e numa notícia do Jornal de Leiria em 2018, um ano depois, o Jornal de Leiria, e não foi desmentido, ao que sei, dizia que um ano depois o Estado gastou 0 na reflorestação. Ou seja, houve algumas iniciativas de reflorestação, mas que foram de iniciativa de outras entidades. Eu queria lhe dar conta, e do Observatório o senhor estava lá e provavelmente saberá isso, um ano depois, ou seja, ou melhor, agora, o que é que efetivamente, que medidas é que foram tomadas pelo Estado, pelo ICNF, para reflorestar? O senhor Presidente do ICNF disse aqui que muitas das vezes que impedia, porque nem sempre o tempo da reflorestação é o tempo das entidades. Mas, ora, em mais de um ano, nós já passámos as épocas de reflorestação. Ora, se não pode ser num mês, mas será com certeza não. Quando passa mais de um ano, quase 2 anos, nós já tivemos épocas de reflorestação. Elas foram aproveitadas ou não foram aproveitadas? Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Paulo Pedrosa, do PS. Faz favor, Sr. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os Srs. Deputados e o Sr. Engenheiro Ricardo Vicente. A presunção de boa-fé é um elemento-chave na nossa vida e aqui também no Parlamento. E eu vou presumir de boa-fé que o Engenheiro Ricardo Vicente, primeira vez que eu o conheci, logo a seguir aos incêndios, e que se apresentou como especialista em plantas e gostaria de ajudar no processo pós-incêndios do Pinhal Leiria, se mantém. E, portanto, porque não sei se esta demissão tem a ver com uma avaliação, pode-se fazer, legítima, das insuficiências deste processo, ou se tem a ver com a eventual candidatura sua pelo Bloco de Esquerda, uma vez que é um ativista do Bloco de Esquerda, às próximas eleições. Portanto, ficamos sempre sem saber qual é, talvez daqui a 15 dias, 3 semanas, ou se o Sr. Engenheiro nos quiser desfazer essa curiosidade de dizer se eventualmente a sua demissão é ditada por alguma avaliação menos positiva ou se pela sua candidatura pelo Bloco de Esquerda, onde é ativista e compreensivelmente
temos nada contra. Porque, ó Sr. Engenheiro, porque o que está aqui em causa é as repercussões e o prejuízo que a sua demissão, neste momento, ditada por circunstâncias que nós ainda não sabemos quais são, pode acarretar para todo este processo. Porque é incompreensível, eu vou-lhe dizer porquê. Desde que eu faço parte de uma comissão de acompanhamento na Assembleia Municipal da Marinha Grande, incluindo ali com a deputada Margarida Balseiro Lopes, e que funcionamos de forma colegial e com o interesse de resolver os problemas do Pinhal. E estão lá todos os partidos representados, menos o Bloco de Esquerda, que de facto não participa nas reuniões. Mas nós participamos e nós fazemos propostas e nós apresentamos coisas e o ICNF responde e a Câmara responde e as Forças Vivas respondem. Porque eu vou-lhe dar só aqui uma pequena retrospectiva de que eu tenho, enquanto membro da Comissão do Pinhal, de iniciativas que foram feitas quase mês a mês. É evidente que os pinheiros demoram 50 anos a crescer e neste momento já nasceram 500 milhões de pinheiros no Pinhal Leiria, mas não se vêem, porque têm 5 centímetros, 4 centímetros, 3 centímetros e, portanto, os processos são lentos, mas a iniciativa política, o discurso político, esse é imediato e, portanto, tem que ser feito e o confronto tem que ser feito consigo e com os outros partidos, naturalmente. Porque logo em novembro de 2017 a Câmara Municipal tomou uma iniciativa, 75 mil árvores de plantação. Em janeiro de 2018 foi apresentada a Estratégia Pública de Recuperação do Pinhal. Em fevereiro, um mês depois, reuniu a primeira vez o Observatório. 2 meses depois foi criada a Comissão Científica. Um mês a seguir foi criado um workshop sobre o Pinhal. 2 meses depois foi apresentado o relatório da Comissão Científica. Entretanto, chegamos a um ano. Há um ano foi apresentada a conferência na Sociedade de Geografia em Lisboa com uma série de especialistas. Foi feita a discussão científica. Depois, em dezembro, foi dado o parecer do Observatório. Logo em janeiro, a discussão do relatório pela Comissão Científica e o envio às entidades. Em março, a apresentação do Plano de Investimentos nas Matas Nacionais. Em abril, o engenheiro Ricardo Vicente propõe a divulgação do relatório através das entidades. Foi feito pelo ICNF. E depois, em maio, temos a versão final. E em junho, a Câmara Municipal mais a APA e uma série de entidades já estão a tratar de financiamentos para os cursos de água. Ó, Sr. Engenheiro, porventura aqui há um mês onde não houve iniciativas e atividades no Pinhal de Leiria. Mas o que o senhor não pode dizer é, como disse aqui, que há falta de vontade política, que há uma série de coisas. Eu também concordo consigo que devia de haver, se calhar, mais meios, que o Observatório devia ter uma equipe técnica. Provavelmente as câmaras municipais fazem isso para tentar poupar, fazem com os meios que têm. Tem um engenheiro florestal lá na Câmara, o senhor engenheiro não é engenheiro florestal, ali o deputado Maurício Marques pediu esclarecimentos do ponto de vista florestal. Penso que o engenheiro, que é especialista em plantas, foi aquilo que nos disse. Mas, bom, e portanto, acho que é extremamente injusto quando diz que não há vontade política quando nós temos este conjunto de iniciativas. Agora, o Sr. Engenheiro, no Observatório, podia ter proposto, nós na Comissão de Acompanhamento do Pinhal, na Assembleia Municipal, fazemos propostas. Umas são concretizadas, outras eventualmente não. O Sr. Engenheiro podia ter proposto na primeira reunião, olha, eu acho que se devia criar uma equipe técnica permanente, com uma sede, etc. Eu acho que isso são iniciativas muito louváveis e podem ser feitas. Portanto, fico sempre sem saber, eventualmente o Sr. Engenheiro esclarecer-nos-á se o objetivo da sua demissão tem a ver com algum destes propósitos, apenas a sua boa-fé em contribuir para a melhoria do Pinhal ou como candidato do Bloco de Esquerda. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora, com a vossa compreensão e um pouco inibido pelas funções que agora estou a desempenhar, passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP e a mim próprio para poder também fazer a intervenção e o questionamento ao Sr. Engenheiro. Cumprimentar o Sr. Engenheiro Ricardo Vicente, agradecer os esclarecimentos que foram prestados. De facto, o PCP tem no terreno feito visitas, tem também intervindo localmente no sentido de alertar para o que se está a passar com o Pinhal de Leiria. Aliás, nós entendemos que a situação atualmente é muito perigosa. Passados 2 anos, ou seja, já estamos a entrar no segundo verão após os incêndios de 2017 e a verdade é que os riscos mantêm-se para
principalmente para a área que sobrou e a partir de agora, no futuro, também para áreas que estão, neste caso, infestadas e outras que estão numa tentativa de reflorestação. Portanto, aquilo que nós aqui observamos é que este observatório não cumpriu as suas funções, deixou de funcionar, portanto, foi uma prova do incumprimento de promessas. Nós temos alertado sempre para esta situação, não tem sido a falta de promessas que o Governo tem feito relativamente àquilo que tem sido o drama dos incêndios e em particular os incêndios de 2017, porque promessas houve, concretização, até anúncios de milhões e milhões em diversas situações. Depois, em termos de aplicação prática e resultados, a verdade é que é mais propaganda do que propriamente concretização dessas medidas e as medidas necessárias. Nós, ainda há pouco, na audição ao Sr. Presidente do ICNF, questionei quanto à necessidade de dotação de meios humanos que possa responder, porque entendemos que a atual situação não resulta de uma incapacidade do Estado gerir aquilo que é seu, aquilo que é, e neste caso as matas nacionais, mas resulta de uma crónica dotação, fraca dotação ou quase inexistente dotação e até mesmo por uma crónica retirada de competências ao ICNF que não consegue depois concretizar aquilo que são as suas, que deveria concretizar, e nomeadamente as competências para o qual estava preparado. Portanto, aquilo que tenho a questionar, Sr. Engenheiro, se concorda que juntamente e conjuntamente com toda a ação do Governo de propaganda, com a inércia que o Governo depois acaba por não concretizar aquilo que deveria fazer, o silêncio da Câmara Municipal é, no fundo, preocupante, tanto mais que tem razões a Câmara Municipal, assim como a população daquele concelho, conhecer em pormenor todas as dificuldades por que passa a mata do Pinhal de Leiria. A Câmara Municipal da Marinha Grande associa-se com o seu silêncio à inércia do Governo, concorda com isto ou não, e se depois contrasta com uma ação de propaganda do respectivo Governo. Nós não nos podemos esquecer que a primeira ação que houve foi com a plantação de sobreiros que depois morreram à sede e assim dificilmente será concluída a reflorestação. Portanto, aquilo que lhe queremos questionar é se concorda ou não que só com um investimento sério, um investimento público na propriedade privada e de gestão pública é possível dar resposta às necessidades das matas nacionais e em concreto nesta mata que é a joia da coroa das nossas matas nacionais. Muito obrigado. Tem agora a palavra, cá está, esta duplicidade de papéis leva a estas coisas. Tem agora a palavra o Sr. Engenheiro Ricardo Vicente para responder às questões que lhe foram colocadas. Faz favor. Todas, e se ficar alguma para responder, solicito que me chamem a atenção. Começando pela questão das invasoras colocadas pela Sra. Deputada do CDS, tem toda a razão, há um problema geral de plantas invasoras na Mata Nacional de Leiria, nomeadamente na parte que não ardeu. Assim, embora na parte ardida esse problema também se coloque. A parte que não ardeu tem, em boa medida, um mato de plantas invasoras implantadas com 3 metros de profundidade de altura que é impenetrável. Isso é uma disponibilidade de material lenhoso que aumenta substancialmente os riscos de incêndio e que são demonstrativos de muitos anos de falta de gestão sobre a Mata Nacional de Leiria. A mata tem 2 componentes que é necessário ter alguma distinção. A primeira, que é a zona de proteção, que são as primeiras dunas em proximidade do mar. Essas também arderam. O problema é muito grave
porque com o desaparecimento da vegetação sobre essas primeiras dunas, a movimentação de areias, o avanço de areias com os ventos marítimos, coloca em risco até o processo de reflorestação da parte ardida, assim como se representa um incómodo e um problema para as populações locais naquela zona. Mas também a parte ardida necessita de um grande investimento do ponto de vista da erradicação de plantas invasoras, porque elas crescem mais rápido do que os pinheiros, que poderão eventualmente ter interesse para um processo de regeneração natural. E se essa limpeza, se essa intervenção seletiva sobre as plantas invasoras não for realizada, vai-se instalar um mato grande sobre 11 mil hectares que foram ardidos, 9 mil hectares que arderam e que necessitam de essa intervenção preventiva, de gestão imediata, porque é mais fácil intervir agora com as plantas pequenas do que deixá-las crescer, produzir novas sementes, etc. Há um banco de sementes enorme de plantas invasoras na parte ardida que necessita de medidas de gestão que estão em falta. Mas a parte não ardida, que são cerca de 14% da mata nacional, encontra-se num estado lastimável. E ele é fácil de observar, como já alguém aqui disse, basta percorrer as estradas da mata e perceber que a nossa visão para o interior da mata é intransponível. A mata é intransponível, nós não conseguimos alcançar os troncos de pinheiros que estejam a 7 metros da berma da estrada porque as plantas invasoras ocuparam todo esse espaço. Isso é falta de gestão seletiva, de intervenção, de gestão florestal, que é bastante preocupante e é, do meu ponto de vista, inaceitável que 2 anos depois do fogo ter ocorrido, esses 10% da mata que não ardeu ainda estejam por salvaguardar com a devida gestão. É ir ao local para confirmar as minhas palavras, quem tiver algum tipo de dúvida. Porque é que o Observatório não tem informação? Tanto quanto sei, a coordenadora do Observatório enviou o parecer ao ICNF no início de janeiro, pelo menos assim o comunicou aos membros do Observatório. O ICNF é que não deu resposta depois da entrega do parecer ao parecer emitido, às sugestões que nós realizamos. Uma das sugestões que colocávamos nesse parecer era que a versão final desse observatório fosse apresentada na Marinha Grande, com a participação dos restantes membros da Comissão Científica, e que se gerasse um debate público sobre isso e que fosse o observatório apresentado dando dignidade ao trabalho dos membros da Comissão Científica. Acontece que essa proposta nunca aconteceu e o observatório e o relatório da Comissão Científica acabou por ser divulgado da forma que foi, através da resposta a um partido, momento em que foi tornado público o nosso parecer, emitido pelo Observatório também, vários meses depois da sua emissão. Isto dá resposta a uma outra coisa, que é, nós decidimos, por unanimidade no interior do Observatório, após a emissão do parecer, tornar o parecer público e enviá-lo a todas as autarquias afetadas pelas matas litorais que arderam. Tanto quanto sei, esse parecer público nunca foi enviado às Assembleias Municipais e aos Executivos de Câmara Municipal de todas as matas litorais, que não são só as da Marinha Grande, e foi essa a decisão tomada por unanimidade por todos os membros do Observatório, e era responsabilidade da coordenadora desse Observatório tratar dessa divulgação. Esse envio nunca foi, inclusive é sabido, está aqui o senhor deputado Paulo Pedrosa poderá desmentir-me, os membros da Assembleia Municipal da Marinha Grande solicitaram à Presidente da Câmara a partilha, há meses atrás, a partilha deste parecer, e esse parecer nunca foi enviado aos deputados municipais da Marinha Grande, apesar de ter sido solicitado. E apesar de ter sido decisão dos membros do Observatório que essa partilha fosse feita. Pronto, o Presidente da Assembleia, igual, o que é verdade é que tem sido essa comunicação gerida, bom, a Sra. Presidente de Câmara poderá pronunciar sobre esse assunto, mas essa comunicação tem sido gerida pela Presidente de Câmara e tem sido ela a responsável dessa comunicação e essa comunicação falhou.
Eu acho que isso é uma falta de consideração pelos membros do Observatório, que se tenha tomado uma decisão conjunta, unanimemente, e que esse parecer, que foi o principal trabalho que nós emitimos, tenha sido desconsiderado dessa forma. Que entidades observam o Observatório? Ora, as entidades que observam o Observatório são subscritoras do despacho. O despacho que criou o Observatório elenca todas as entidades que fazem parte deste Observatório. Presidentes de Junta, Presidente de Câmara, representantes da Polícia, da GNR, várias organizações locais, alguns especialistas integram esse Observatório. Sim, esse Observatório não reúne desde 11 de dezembro, foi a última vez que reuniu. E esse Observatório, apesar do elencar de atividades que o Sr. Deputado aqui trouxe, nenhuma dessas atividades que referiu foi promovida e lançada por este Observatório. Este Observatório não criou uma única iniciativa pública, ao contrário do que seria seu dever. O relatório final que foi agora divulgado acresceu um capítulo sobre o Museu Nacional da Floresta e que eu tenha dado conta, mas são centenas de páginas, que eu tenha dado conta, não acolheu outras propostas que nós tínhamos colocado no nosso parecer. E o Observatório, apesar da sugestão, porque quando o parecer e o relatório final da Comissão Científica foram criados, eu enviei um e-mail a todos os membros do Observatório solicitando que se marcasse uma nova reunião do Observatório para darmos conta do sucedido, de várias coisas que ocorreram. Eu tenho esse e-mail, posso-vos mostrar como prova, se o entenderem, em abril, dando conta que finalmente o nosso parecer foi tornado público e que o relatório da Comissão Científica também, mas que foi tornado público um relatório que é apresentado como versão final e que aos membros do Observatório nunca prestaram qualquer tipo de informação. E eu acho que isto é uma desconsideração por parte do ICNF, publicar este relatório sem qualquer contacto prévio com os membros do Observatório a quem solicitou o Sr. Ministro da Agricultura a emissão de um parecer. Acho que isto é uma falta de desconsideração e esse é também um dos motivos da minha demissão, porque considero que não fomos tidos em consideração no trabalho que nos pediram. Sobre a colocação da madeira no mercado. Sim, a colocação da madeira no mercado e as oscilações, os comportamentos do mercado não justificam nada do que se passa na Mata Nacional de Leiria. Não há nenhum impedimento ao corte da madeira e ao seu armazenamento para posterior venda. Aliás, isso só poderia valorizar a madeira. Estou totalmente de acordo com o Sr. Deputado do PSD que levantou esta questão e que diz que, afirmando que esta madeira poderia ser armazenada, conservada em qualidade, porque o que desvaloriza a madeira ardida é a sua permanência de pé nesta mata litoral, sendo que o facto de não ter sido cortada e de não ser acompanhada torna esta parte da Mata Nacional num grande risco de propagação de pragas e doenças florestais que são promovidas pela presença desta madeira e pelo seu não tratamento. Isto coloca em risco a Mata Nacional, a parte que não ardeu, e coloca em risco também as ações de reflorestação com os jovens pinheiros que estejam em proximidade dessas áreas que estão por cortar e com a madeira de pé há demasiado tempo. Portanto, este corte já deveria ter ocorrido, sendo verdade que, do ponto de vista técnico, há áreas onde o corte não é recomendado devido à fixação das dunas, porque é necessário tomar medidas de gradualidade que proporcionem isso. Mas isso só acontece na parte dunar mais próxima do mar. Em toda a restante, esse problema não se coloca dessa forma. Portanto, a questão da desconsideração por parte do Ministério em relação aos membros do Observatório prende-se essencialmente com estas duas questões. Primeiro, a primeira apresentação que fizeram aos membros do Observatório, anunciada como versão final do relatório da Comissão Científica, era uma versão do relatório que não estava completa.
A segunda é que foi-nos solicitado um parecer, deram-nos 2 semanas para emitir um parecer e 6 meses depois esse parecer não teve qualquer resposta por parte do ICNF e viemos a saber da versão final de forma bastante atabalhoada. Aliás, a versão final, que é verdade está disponível no site do ICNF, nunca foi oficialmente comunicada aos membros do Observatório. E isso não se pode dizer que seja uma atitude de consideração por parte das pessoas que trabalharam neste Observatório. As atas das reuniões, que eu saiba, pelo menos 2 dessas atas foram produzidas. Não sei se as restantes reuniões tiveram ata produzida, imagino que sim. Mas será uma questão que poderão facilmente esclarecer com a coordenadora do Observatório. Sobre a pergunta do Sr. Deputado João Paulo Pedrosa, eu não estou aqui para responder pelo Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda toma as decisões que tiver a tomar. Nunca neguei que sou um ativista que faz parte do Bloco de Esquerda e, como ativista do Bloco de Esquerda e como pessoa comprometida com esse partido, estou disponível para viver a sua vida interna de todos os meus... em mão de todos os meus direitos. Mas isso não é um assunto sobre o qual como é que me pergunta se eu vou ser candidato? Isso é uma decisão que cabe ao Bloco de Esquerda tomar essa decisão. Isso não é uma questão do âmbito que eu lhe possa responder a nível individual. Se estarei disponível para isso, claro que estarei. Sobre as propostas a fazer no Observatório. E ainda sobre uma outra coisa que pode ter eventualmente algum interesse do ponto de vista, eu não queria trazer as questões partidárias para aqui, mas porque considero que isto não é uma questão partidária, mas trata-se também de um desrespeito por parte dos membros do Observatório. Eu posso-vos passar este e-mail que tenho aqui. E este e-mail que tenho aqui é o convite por parte da coordenadora do Observatório para que todos os membros do Observatório participem numa iniciativa pública que aconteceu na Marinha Grande para... tenho o e-mail errado. Para a apresentação do Plano Nacional de Investimentos para a Recuperação das Matas Litorais do Centro e do Centro. Isto aconteceu no dia 8 de março, pelas 9h30 da manhã, na Marinha Grande, com a presença do Sr. Secretário de Estado. Esta iniciativa, que é de todo o interesse para os membros do Observatório, porque se trata do plano de investimento sobre esta mata nacional, foi enviada aos membros do Observatório na véspera, no dia 7 de março, pelas 12h56. Contudo, no dia 4 de março, às 22 horas, a divulgação desta iniciativa já constava do site do Partido Socialista da Marinha Grande. Este é o nível de desconsideração que a senhora coordenadora do Observatório tem para com os membros do Observatório. Há uma iniciativa de todo o interesse para os membros do Observatório, com a apresentação dos investimentos sobre a Mata Nacional de Leiria. Uma semana antes é divulgada nos meios de comunicação interna do Partido Socialista da Marinha Grande. E aos membros do Observatório este convite chega no dia anterior, ao meio-dia, às 10:50. Não, desculpe, mas é que o plano de... Não, isto que nós estamos aqui a falar desde o início é política, Sr. Deputado. Eu pedi-lhes, por favor, que não entrassem em diálogo. Nós hoje temos uma agenda muito sobrecarregada e sentamos com este diálogo, isto depois prolonga-se para além do que é previsto. E o tempo também já está ultrapassado. Tem mais alguma coisa? Não, creio que estão todos esclarecidos. E como os senhores deputados, estarei disponível para responder a todas as perguntas. Eu pergunto aos senhores deputados se pretendem uma segunda ronda. Não pretendem? Então, se não pretendem, damos esta audição por terminada. Eu queria agradecer ao senhor ex-membro especialista do Observatório de Pinhal do Rei, Ricardo Vicente, a sua vinda aqui à nossa comissão, a sua participação e espero que ela tenha contribuído para esclarecer a senhores e senhores deputados. Muito obrigado e vamos então agora fazer um ligeiro intervalo para iniciar a terceira audição. Até já.